Saímos do Brasil e vamos à Venezuela agora. Com restrições impostas pela justiça, o processo eleitoral por lá segue muito conturbado. Nicolás Maduro é favorito à reeleição, mas ninguém sabe até que ponto dá para confiar nesse favoritismo, se ele é legítimo ou resultado da força com a qual a ditadura impõe a sua vontade. Embora tido como favorito, a popularidade dele tem se deteriorado, apesar de a Venezuela ser um país potencialmente muito rico, né? Afinal de contas, tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas isso está longe de se traduzir em qualidade de vida para venezuelanas e venezuelanos, né? Por trás disso tudo, desse ambiente obscuro, está o chavismo, um movimento de mais de 2 décadas. Nós vamos acompanhar uma reportagem especial produzida para vocês pela Letícia Miyamoto. O parlamento da Venezuela começou esta semana um processo de consultas entre seus dirigentes para elaborar um cronograma para a eleição presidencial, que, segundo o calendário oficial do país, deve acontecer ainda em 2024. As tratativas começaram em outubro, quando o governo e oposição concordaram que a votação fosse marcada no segundo semestre deste ano, conforme acordo monitorado pela União Europeia. O aparente clima de paz entre o presidente Nicolás Maduro, que está no cargo desde 2013, e os rivais políticos, se mostrou uma ilusão 2 semanas atrás, quando a justiça confirmou que 2 fortes candidatos da direita estão inabilitados a disputarem eleições na Venezuela pelos próximos 8 anos. Em raras ocasiões nos últimos 25 anos, a oposição se uniu para tentar desbancar o PSTU, Partido Socialista Unido da Venezuela, e legenda que sustenta o chavismo. Além de desfragmentada, a direita venezuelana ainda sofre com manobras do oficialismo, que sufocam qualquer tentativa de ameaçar o projeto. As eleições na Venezuela são convocadas pela autoridade eleitoral, acusada pela oposição de servir ao chavismo. A Casa Branca, em apoio a Corina Machado, tomou a decisão de renovar sanções contra a Venezuela, em resposta à decisão da Suprema Corte, também de viés governista, de manter a inabilidade política dos oposicionistas. Se o presidente Nicolás Maduro é cara do chavismo desde 2013, o movimento que marcou parte da história recente da América Latina deve ao seu criador, a fama e o legado. O Chávez morreu de câncer há quase 11 anos. Governou por outros 14, período em que mudou o perfil social da Venezuela e aproveitou a popularidade para construir um projeto de poder, como explica a professora Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Hugo Chávez, ele sem dúvida é um marco na política venezuelana em vários sentidos. Ele representa etnicamente boa parte da população venezuelana, então ele já ascende ao poder com um poder de representatividade muito grande, né? As pessoas se veem representadas naquela figura, uma figura que vem das bases, realmente tem uma origem mais simples, né? E vai ascendendo na vida por meio da carreira militar, o que também era um caminho muito comum das pessoas menos abastadas na Venezuela para conseguir ascender economicamente. E vem com uma pauta social bastante robusta, né? A Venezuela vinha de um processo longo de crise econômica, de deterioração das condições materiais, e ele vem num processo de tentar resgatar aquele período positivo da Venezuela, principalmente na década de 70, quando os preços do petróleo estavam em alta, e a Venezuela era considerada uma sociedade de classe média, né, em que as pessoas tinham condições de vida consideradas boas, né, tendo todo o espectro da América Latina como comparação, e ele vem com essa proposta, né, de redistribuir os bens do petróleo em um contexto em que o preço do petróleo também estava aumentando e redistribuir isso socialmente. E foi muito bem sucedido, né? Os primeiros anos do governo dele são realmente impressionantes em termos de índices sociais. A Venezuela conseguiu, naquele contexto específico dos primeiros anos, então entre 99, 2005, 2006, cumprir
com o que tinha sido estabelecido na época pela Organização das Nações Unidas, as metas do milênio. Foi um dos primeiros países da América Latina a cumprir com boa parte dessas metas. E aí nós estamos falando de metas ligadas à educação. Então, foi um país que conseguiu zerar o analfabetismo, coisa que o Brasil ainda peleja para conseguir atingir. Eles conseguiram em pouco tempo. Tiveram um processo também muito importante de construção de casas, de habitações sociais, por meio de uma série de programas incentivados pelo governo. Muito auxílio também no setor da saúde. Nesse sentido, o convênio com o governo cubano foi muito importante para a vinda de médicos para a Venezuela, que também era uma área bastante deficitária do país. Então, isso vai explicar também por que o Chávez vai se tornar essa figura que, mesmo após tantos anos da sua morte, ainda permanece muito viva no imaginário popular. Em 2002, reverteu o golpe de Estado que o afastou do cargo por 2 dias. Ao retomar o poder, ficou mais próximo da cúpula militar, turbinou os programas de assistência e tratou de deixar a vida da oposição mais difícil. Sobrou até para quem havia votado pelo fim do governo Chávez, em um plebiscito que perguntou à população sobre a possibilidade do encurtamento do mandato. Eleitores que escolheram tal opção disseram ter sido vítima de perseguição, quando uma planilha com os nomes de quem assinou a petição autorizando o referendo foi vazada. O escândalo ficou conhecido como Lista Tascon. A valorização do petróleo no início dos anos 2000 foi o grande combustível para os projetos sociais. Porém, sucessivas crises que afetaram o preço da commodity impactaram o caixa do governo, cujo PIB estava baseado na extração do combustível. Com menos riqueza em caixa, o auxílio aos mais pobres também perdeu força. Em 2007, a popularidade do presidente já não era mais a mesma. A população rejeitou um plebiscito para mudar a Constituição que daria a ele poderes, além dos que competem a um chefe de Estado em uma democracia plena. Não coincidentemente, aumentou a perseguição aos rivais que poderiam tirá-lo do cargo por meio das eleições. A resposta veio em protestos populares, violentamente reprimidos pela polícia. Maduro assumiu o governo quando Chávez perdeu a luta para o câncer. O então vice-presidente assumiu o país em forte declínio. Hoje, pelo menos metade dos venezuelanos estão na pobreza. A inflação e taxa de juros chegaram a estar na lista das maiores do mundo. O que não mudou desde os dias de glória do chavismo é a falta de perspectiva para uma alternância no governo federal. Zé Maria, Amanda, com as Forças Armadas, o Judiciário debaixo, sob julgo do chavismo, a esperança de uma lufada de democracia na Venezuela era a comunidade internacional, né? Recentemente houve um princípio de acordo feito entre Venezuela e americanos por petróleo, comprometimento de Chávez, de Maduro em permitir que adversários concorressem às eleições, libertar presos políticos, mas isso não durou meia hora, né? Qual é a esperança de que a Venezuela tenha um caminho para, por exemplo, realizar eleições livres em algum momento no curto prazo, Amanda? Colombo, eu só consigo imaginar essa via da pressão econômica. Os Estados Unidos, depois que a Maria Corina Machado foi retirada do jogo, por pressão, obviamente, decisão do governo Maduro, uma decisão ilegal, os Estados Unidos disseram que vão retomar sanções contra empresas, contra petróleo nos próximos meses. Era justamente a suspensão dessas sanções nos últimos meses que vinha dando uma lufada de ar fresco, um alívio, um respiro momentâneo que fosse para a economia venezuelana, que nos últimos anos padece de todos os males que a gente conhece na América Latina, dessas ditaduras longas, né? Inflação altíssima, empobrecimento da população, uma derrocada econômica, era a única esperança. Haverá uma pressão, imagino, cada vez mais, da população que fica muito insatisfeita com Maduro, tanto que ele teve que sair pela tangente, anunciou, gerou esse fantoche aí da região de Essequibo, na Guiana, promoveu aquele plebiscito, que também era toda uma coisa montada, criada ali, pelo que a imprensa noticiou posteriormente, para tentar escolher, pelo menos como se fosse um caminho comum, né, que unisse a Venezuela, todos os venezuelanos de esquerda e de direita, em torno de um mesmo objetivo. Mas isso também não tem se mostrado muito exitoso nos planos de Maduro. Aí ele teve que tirar
os opositores do plano eleitoral. Vamos ver quanto tempo ele aguenta, né? Aquele governo paralelo de Juan Guaidó, que foi apoiado pelo governo Bolsonaro, pelo Trump na época, também tampouco deu certo. Realmente, os caminhos para a Venezuela não são fáceis. É uma triste história, né? É a incrível história de como um regime destrói um país. A Venezuela, de país próspero, produtor de petróleo, num momento bom, agora morrendo de fome. Ele não vai deixar, Rafael, o poder. Ninguém deixa espontaneamente o poder. Essa história da Venezuela é o que eu sempre digo. É um livro que é muito bom até o primeiro capítulo. Daí para frente é só coisa ruim, é só coisa que não presta. É esta a história de um regime assim. A maior invenção da humanidade é a empresa, a limitada. Ela não existe, né? Só existe porque cremos, né? Se não houvesse essa credibilidade, nenhuma empresa existiria. A prova disso é que se um juiz decretar a extinção da empresa, amanhã ela não existe mais. Então, é abstração. Mas ela tem coisas que resolvem as vidas das pessoas. Por exemplo, imóveis, empregos, muitos empregos e movimenta a economia. Esse primeiro momento do Estado dar as coisas, do Estado, o pai, aí acaba o dinheiro, pronto, não tem como prosseguir. O melhor plano de assistência social e de progresso do país é emprego, é desenvolvimento econômico, e isso já está comprovado. Isso na parte da economia. Na política, eu cobro de quem apoiou lá atrás o Hugo Chávez e agora o Maduro e não vê esta miséria que campeia na Venezuela e não existe possibilidade de reação de um país morrendo de fome contra milícias, né, bem pagas e armadas. São 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36.